Um outro ponto que você menciona lá no teu vídeo também, que é bem interessante, é sobre a questão do estado de flow ali, né? Aí dentro desse tema, eu queria entender um pouco da tua visão assim sobre essa questão de interrupções, né? Então, como é que a gente consegue, por exemplo, reduzir, né, a quantidade de interrupções ali, porque especialmente quando a gente, pelo menos quando eu comecei a usar mais, enfim, aplicações para mensagem de texto ali e tal, porque quando eu comecei a carreira não era tão comum assim, né, trabalho presencial. Mas hoje em dia, cara, é super comum o pessoal usar algum mensageiro ali de texto, seja Slack, Teams, enfim, tem uma porção por aí, Discord, por aí vai. E isso acaba, enfim, é um dos pontos ali que pode ajudar bastante a distrair o pessoal, né, com bastante interrupção. Então eu queria entender ali o que dá pra gente fazer para tentar reduzir a quantidade de interrupções, especialmente na galera que está produzindo ali, cara, que está gerando de fato valor para a empresa, que está na ponta criando o futuro da empresa. Então, o que dá para a gente fazer para tentar reduzir ali a quantidade de interrupções? Boa. Cara, acho que tem algumas coisas meio óbvias, assim, que a gente vem falando, sei lá, há alguns anos, né? Por exemplo, revisar as cerimônias, as reuniões necessárias, priorizar o trabalho assíncrono, permitir que as pessoas tenham espaços livres na agenda para poder... Acho que isso é o baseline de gestão. Se você está ouvindo a gente aí com pessoa gestora, isso já devia estar em prática aí, você já devia estar olhando aí a agenda de cerimônia do seu time e fazer essa análise para ver se está utilizando o tempo das pessoas de forma útil. Tem até casos de uma coisa que a gente fazia, que eu lembro num dos times que eu tava, assim, que era olhar, por mais que tinham reuniões, a gente tinha reduzido o número de reuniões, elas ficavam em espaços de tempo distribuídos na semana. E isso acabava quebrando, sabe, o seu flow ali do dia, que estava no meio de um horário ali que você estava, sei lá, querendo focar ali em desenvolver o código, né? Então, acho que até olhar esses espaços onde é essa a disposição das agendas, eu acho que é importante. Isso é o baseline. Mas tem outras coisas, cara, que eu acho que a gente devia começar a falar, né? Por exemplo, uma das coisas que eu comentei nesse vídeo é sobre a quantidade de alertas desnecessários, né? Acho que todo time de tech tem esse vício, né, dos alertas incontroláveis, né? Quando você vê, tem lá um monte de alerta pipocando lá no Slack ou no Teams, que você acaba alguns ignorando. Só que o problema disso é que a notificação aparece. Então você fala assim, cara, peraí, tem um alerta pingando aqui. E é até engraçado, né, que alguns times se acostumam tanto que falam assim, 9 horas vai dar um alerta X ali. Aí as pessoas até falam, não, beleza, esse alerta tá tudo bem. Não, cara, você tá parando para olhar e quando for um alerta de verdade, vai ser problemático, que você pode até ignorar de repente, né? Então, acho que rever essa questão dos alarmes e alertas que a gente cria é uma coisa importante. Só que, de novo, né, Edu, se você pegar, puxar a carga cognitiva para a mesa de novo, imagina num contexto lá que eu citei do time de conta, com 4, 5 domínios, com mais de 20 sistemas, com eles alarmando, sabe? Então, olha a quantidade de distração que a gente gera nas pessoas, né? E às vezes desnecessário. Às vezes é um alarme de unhealthy que ficou 2 segundos fora, que teve uma variação numa máquina ou na infraestrutura. Então, rever nossas políticas de alarme, as configurações, é um ponto que eu tenho batido muito na tecla, assim. Além disso, eu concordo com você que as mensagens também atrapalham. E acho que as ferramentas até desenvolveram algumas funcionalidades, né, de você desativar a notificação por um tempo, o do Not Disturb lá, para não ser interrompida ali, né, no dia a dia. Mas talvez trabalhar nos acordos do time também, sabe? Do tipo, gente, terça tarde a gente queria ficar livre, assim, para poder codar, sabe? Tipo, vamos combinar esse acordo aqui de não marcar nada, de mensagem a gente evitar, e vamos tentar deixar mais sã a nossa mente, assim, né, nessa terça tarde, sei lá, um exemplo. Então, acho que esses acordos também pode ser um bom lugar para poder discutir o nosso estado de flow, né, o estado de produtivo, né, onde a gente até perde a hora, assim, de tão focado que tá. E uma outra coisa do que eu vejo, tem uma questão também que acontece muito nos times. Você falou até de priorização, de envolver as pessoas de produto, né? Que é essa questão do senso de urgência das coisas, né? Então, isso é muito comum, e eu acho que é normal num time que está criando maturidade, descobrir o que é esse senso de urgência leva tempo, né? Então, às vezes, uma pessoa lá de produto, ou uma pessoa que é analista de negócio, ela vê sei lá, um incidente com um cliente,
e ela quer parar o time todo, porque, cara, tem um cliente aqui, aí chama um War Room, manda link do Google Meet aqui, não, cara, entre aqui que tá caindo tudo, a gente tá com problema. Então, esse senso de urgência dos problemas também é uma questão que atrapalha, né, o estado de flow das pessoas, né, do tipo, cara, beleza, vamos lá então, o que tá acontecendo? E aí você vai ver, pô, é um cliente, o cara usou, sei lá, errado, a gente precisa melhorar a nossa interface, mas não é um incidente em produção, né? Então uma dica que eu dou até é trabalhar nesses graus de severidade de incidente. Cara, severidade 1 quer dizer que a conta não acessa, eu não consigo nem visualizar nada, não consigo logar. Isso é incidente nível 1, cara. Aí sim, parem as máquinas que o negócio tá pegando fogo. Nível de severidade 4, notificação, push notification não tá funcionando. Cara, o push notification, assim, uma pessoa consegue acessar o app, ela consegue ver essa informação de uma transação, sei lá. Então, esse tipo de coisa também, acho que é importante que os times começarem a olhar com mais cuidado, assim, né? Uhum. E você, comentando ali sobre alertas, lembrei de um time que eu trabalhei, isso tem muitos anos já, onde a gente tinha lá no sistema de on-call e tal, e algumas pessoas rotacionavam ali. Aí eu comecei a entrar também, né? Eu entrei nesse esquema e comecei a acompanhar. Só que na primeira noite que eu passei em on-call, a gente já teve alerta ali umas 3 vezes, e tudo assim, alertas que, cara, dava pra ser resolvido automaticamente. Não precisava de um ser humano ir lá e apertar um botão pra resolver aquilo. Cara, tipo, depois disso, mano, não faz o menor sentido eu continuar a gente continuar fazendo isso, né? Então, cara, a gente precisa resolver isso aqui na raiz, sabe? Pra evitar... Porque, assim, acordar o pessoal de noite, cara, isso assim, faz parte do trabalho, acontece, eventualmente. Quando precisar, cara, pô, realmente a gente tá lá. Mas fazer isso sem necessidade, pô, aí é complicado, né? Exato. E isso pode acontecer durante a noite, que é horrível, mas pode acontecer durante o dia também, né? Então vai incomodar o pessoal da equipe. Então, realmente, você saber usar os alertas corretos ali, no momento correto, é muito importante. E um outro ponto, esse já falando um pouco mais como gestor também, você comentou ali, da pessoa de produto que fica desesperada, talvez com um bug ali que apareceu. Na minha visão, pessoas, líderes de equipe, e de alguma forma eu considero a pessoa de produto, normalmente um time de produto, né, como uma pessoa também que é meio que uma figura de liderança ali na equipe, querendo ou não. As pessoas, líderes de equipe, na minha visão, elas deveriam ter muito cuidado com o que elas vão comunicar. Porque dependendo do que elas falem, isso pode ser interpretado como algo importante pela pessoa que está ali codando, está resolvendo um problema, que está, de fato, construindo o software, ou testando, ou, enfim, fazendo outras atividades ali relacionadas. E isso vai tirar o foco da pessoa, ela vai parar, tentar entender aquilo, talvez até vai dar prioridade para um negócio que nem era tão prioritário. Você talvez só fez um comentário, a gente tem um bug aqui, mas aquilo nem era importante na sua cabeça, você só mencionou. Isso vai fazer uma pessoa parar para poder ver aquilo. Então, uma interrupção, cara, que a gente deveria estar segurando. A gente tem que entender, cara, vale a pena eu falar isso nesse momento? Ou é melhor só chegar lá no backlog, deixa lá, na próxima planning a gente conversa sobre isso que está acontecendo e dá um jeito de resolver, sabe? Então, até o momento de falar, a gente tem que prestar muita atenção, porque, querendo ou não, como líderes, a gente é influente na equipe que a gente está trabalhando. Se a gente é influente, então eu tenho que escolher quais batalhas realmente vale a pena eu brigar e o que vale a pena eu comunicar para a equipe em qual momento. Então, em vez de sair falando tudo, para e pensa, vale a pena eu falar isso agora ou não? É melhor deixar para depois. Se é melhor deixar para depois, então deixa para depois, anota, enfim, depois conversa com a equipe. Total, cara. Não, e você sabe que esse lance de priorização e ou até mesmo o que você comentou de estar on call, né, ali, tem duas coisas que eu normalmente vejo acontecer que podem ser uma boa ideia para quem tá ouvindo a gente, né? Por exemplo, o lance de estar on call, às vezes eu vejo muitos times colocando a responsabilidade em todo mundo. Todo mundo vai receber alerta, todo mundo vai... De repente, não é a melhor forma. De repente, rotacionar, né, que você falou, né, que você fazia parte ali da rotação, seja uma boa prática, porque aí você não vai parar o time inteiro para atuar no incidente. De repente, aquela pessoa que está on call, ela é responsável, sim, por parar qualquer coisa que ela está fazendo e olhar se tem, de fato, algum incidente ou não. Então, essa é uma prática que também tira esse efeito cascata de parar o time inteiro por causa de um incidente. Isso é um ponto, uma prática que você pode usar. E a segunda, né, que você falou sobre priorização,
eu entendo que também pode ser que alguns papéis temporários que você pode criar no time para fazer essas discussões que você falou. Talvez não só a pessoa gestora, idealmente a pessoa gestora vai estar perto ali de quem é de produto e vai ter essa conversa mais próxima, né? Mas de repente você quer você tem ali uma possibilidade de criar um papel temporário ali de, a pessoa vai ser o ponto focal de produto para discutir viabilidade técnica de coisas que estão ainda lá no Discover. Então, essa pessoa ela vai ser chamada para algumas conversas, para, de repente, fazer algum protótipo ali em Discovery, que já está claro que ela, sim, vai ser interrompida em alguns momentos para participar desse processo de Discovery que está distante do Delivery. Então, acho que são ferramentas que a gente pode usar para evitar essa paralisação total das pessoas e manter a saúde mental delas também, né, cara? Principalmente agora, nesses anos que a gente passou de pandemia, que foi terrível, né? Você tá online ali, parece que pior, assim, não, tá online, tá disponível, vou chamar todo mundo aqui, mando mensagem, e quando você vai ver, tá todo mundo numa thread lá conversando, você fala, cara, parei o time inteiro, sabe? Por que eu mandei essa mensagem aqui, né?